Bom, vamos lá então, todo mundo me ouvindo direitinho? Tudo certinho aí? Todos me veem? Tudo bem? Então vamos nessa, né? Seguir aqui no conteúdo de ondulatória. Ondulatória, para mim, foi uma surpresa negativa em relação à última prova do Enem, porque não caiu muito, né? A, Acho que foi uma questão, se eu não me engano, só que caiu de ondulatória, e para os padrões do Enem, eu considero pouco, tá? Considero pouco, porque geralmente é um conteúdo que tem uma recorrência muito grande e é um conteúdo que tem uma aplicabilidade também no cotidiano muito grande. Mas tenho certeza de uma coisa: quando a ondulatória cai, as questões que aparecem em geral são questões com a TRI, ó, muito boa. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que são questões que você não pode errar, são questões que você não pode falhar quando você estiver fazendo a prova do Enem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui nossa programação. Vamos seguir falando sobre os fenômenos ondulatórios, tá? E o fenômeno da vez que a gente vai falar é justamente o fenômeno da polarização, né? O fenômeno da polarização. Então, o que é a polarização? A gente às vezes comete um equívoco muito grande quando o tema é polarização, viu, gente? A gente tem uma fala muito equivocada quando o tema é polarização. Por quê? Porque um erro que é bastante comum da gente cometer é o seguinte: é você falar assim, ah, tá vendo esse meu óculos aqui? A minha lente é polarizada. Isso é um erro. Por que é um erro, professor? Porque não é sua lente que é polarizada, tá? Essa lente do seu óculos, ela funciona como um agente polarizador. Ela promove a polarização. Mas o que é polarizado, o que é polarizada, é a onda eletromagnética, tá? Então não é o óculos que é polarizado, é a onda eletromagnética, que nesse caso é a luz, que sofre polarização devido à ação do agente polarizador. Então é um equívoco você falar que sua lente é polarizada, tá? Mas vamos ver aqui o que é a polarização e como é que a gente pode aplicar isso no cotidiano, tá? Quando eu estou polarizando uma onda, o que é que eu estou fazendo? Eu estou limitando a direção de propagação dessa onda, tá? Eu estou dizendo, ó, essa parte dessa onda pode passar, essa outra parte não. É como se eu tivesse criando uma espécie de filtro da onda, tá? Então, polarizar é algo muito parecido com isso. Quando você polariza uma onda, você está dizendo quais partes da onda. Você pode polarizar em virtude de uma série de fatores. Você pode polarizar pela amplitude, pela frequência, né? Então, você pode dizer que determinadas frequências não podem passar, então você está barrando determinadas frequências. Você pode dizer que determinadas amplitudes não podem passar, então você está barrando determinadas amplitudes. Polarizar a onda é limitar a direção de propagação, e você faz isso usando um polarizador. Então, a lente do seu óculos, ela não é polarizada, ela é polarizadora, né? Ela é um agente polarizador, ela é um polarizador, a lente do seu óculos, tá bom? Bom, a polarização não muda a frequência, não muda o comprimento de onda, não muda nenhuma característica da onda, tá? Mas é importante a gente dizer que somente ondas transversais podem ser polarizadas. E aqui, gente, ó, eu vou trazer um detalhe de uma coisa que eu já vi alguns professores falando e que, a rigor, é um equívoco. A rigor, fisicamente, é um equívoco. O que seria, professor? Muita gente diz que somente ondas eletromagnéticas podem sofrer polarização, porque toda onda eletromagnética, ela é transversal. Muita gente pega e acaba fazendo essa generalização, tá? Bom, o que é que eu tenho a dizer para vocês sobre isso? Isso é um equívoco, tá? Isso é um equívoco. Por que é um equívoco, professor? Porque, a rigor, toda onda transversal pode ser polarizada.
toda e qualquer onda transversal pode ser polarizada, seja ela eletromagnética ou não. Basta ser transversal para a onda sofrer polarização. Só que assim, ó, não existe nenhuma aplicação cotidiana para uma onda mecânica transversal polarizada. Então, não se polariza ondas mecânicas transversais, tá? Não há aplicação cotidiana para isso. A gente não utiliza uma polarização de uma onda mecânica transversal, tá? Não usa isso. Então, a rigor, toda onda pode ser polarizada desde que ela seja transversal, independente da sua natureza. Ela só precisa ser transversal, tá bom? Só que aplicações cotidianas a gente só vai encontrar na polarização para ondas eletromagnéticas. Não há nenhuma aplicação cotidiana para uma onda mecânica transversal ser polarizada, tá? Mas pode, professor? Pode. Pode. Então, tomem cuidado com essa generalização. Dizer que toda onda eletromagnética sofre polarização, isso é verdade? Isso é verdade, porque toda onda eletromagnética ela é transversal. Agora, dizer que somente ondas eletromagnéticas podem sofrer polarização, essa é uma generalização equivocada, tá? Essa é uma generalização equivocada. Tome cuidado com isso, beleza? Ressonância. Bom, o que é que acontece com o fenômeno da ressonância? Se um corpo ele passa a vibrar, entrar no modo de vibração devido à vibração, devido à oscilação de um outro corpo, né? E eles trocam energia em virtude de terem uma frequência de oscilação igual, a gente diz que esses corpos entraram em ressonância. Então, basicamente, eu vou ter um corpo vibrando, tá? E o outro corpo, um segundo corpo, vai vibrar devido à vibração desse primeiro. A gente vai observar isso nessa animaçãozinha dos diapasões, ó. Quando eu tenho corpos com características similares, a vibração de um diapasão faz com que o outro vibre, ó. Quando esses dois diapasões eles vibram numa mesma frequência, um devido ao outro, a gente diz que eles entraram em ressonância, tá? A gente visualiza isso muito nesse experimentozinho aí do copo, né? Você pega uma pessoa com uma voz bem aguda, para ela emitir um som bem agudo próximo a uma taça de cristal. A taça de cristal ela começa a vibrar na mesma frequência desse som e ela acaba partindo. A gente diz que a taça de cristal ela entrou em ressonância com a frequência da onda sonora que foi emitida pelas cordas vocais, tá bom? Então, a gente tem aí uma aplicação da ressonância, vamos ter a ressonância magnética também. Então, basicamente, o que é que acontece? O corpo que entrou em ressonância, ele vai ter a sua amplitude de vibração aumentada de acordo com a frequência da onda que ressonou ele, tá? Então não é qualquer corpo que entra em ressonância com o outro. Você precisa fazer com que um corpo ele vibre em função de uma frequência que a gente vai chamar de fundamental para que ele entre em ressonância com o outro, tá? Então, se o corpo emissor aqui ele emite uma frequência que equivale à frequência fundamental de vibração do corpo receptor, esse corpo receptor ele vai vibrar em ressonância com o corpo emissor aqui da onda. Só que assim, se esse corpo emissor ele emitir uma outra frequência que não seja a fundamental desse daqui, você não vai observar essa vibração, eles não vão estar em ressonância. Ressonância, gente, é sintonia, tá? E dizendo isso, sintonia, a gente aproveita para falar aqui das estações de rádio. Quando você ajusta, por exemplo, né, o seu aparelho de rádio, uma frequência, vamos supor aqui, 100.1 MHz. Então, você ajustou o seu aparelho para a frequência de 100.1 MHz. Você está fazendo o circuito do seu aparelho oscilar para captar a frequência de 100.1 MHz. Ou seja, a antena de rádio
antena de rádio, da estação de rádio, que está emitindo esse sinal, ela está fazendo o seu aparelho de rádio, né, ele entrar em ressonância com essa frequência de 100.1. Então, ajustar o aparelho de rádio para uma determinada frequência é nada mais, nada menos do que você ajustar o seu aparelho de rádio para ele entrar em ressonância com essa determinada frequência. Então, o que você vai estar fazendo, trocando em miúdos, é exatamente isso. E professor, Oi? para que ocorra a ressonância, é preciso ter a mesma frequência, então? Exatamente. Um corpo precisa vibrar com o outro numa mesma frequência. Não existe eles entrarem em ressonância com frequências diferentes. Tá? Pense, sempre que você pensar em ressonância, lembre da palavra sintonia. E o que é sintonizar? É estar na mesma vibe, né? Poxa, ó, eu e fulano, a gente tem a mesma sintonia, a gente está na mesma vibe. O que seria essa vibe? A frequência mesmo, né? Tá na mesma frequência. Quando você sintoniza o rádio, você está fazendo o rádio entrar na mesma frequência da estação que você deseja. Então, entrar em ressonância é entrar em sintonia, tá bom? Ok. Beleza. Vamos nessa, então. Como funciona a ressonância magnética, tá? Então, na ressonância magnética, o que vai rolar vai ser o seguinte. A gente seleciona o tecido que a gente quer produzir a imagem, tá? Então, o primeiro passo é esse, você selecionar o tecido. Vamos lá, você quer fazer uma ressonância magnética do seu baço, tá? Você vai selecionar o tecido, é o baço. Você vai calibrar o aparelho lá da ressonância, que a gente chama de magnétron, é um, é um dispositivo que ele gera um campo magnético que vai emitir ondas na radiofrequência, né, na frequência das ondas de rádio. E aí, quando você acionar o seu magnétron, você vai calibrar ele para que ele emita a frequência de Lamour específica, de Lamour, tá? Específica do tecido que você quer fazer a imagem. Quando você fizer isso, o que é que vai acontecer? Essas ondas de rádio, elas vão fazer as moléculas, os prótons, na realidade, especificamente de hidrogênio, que não estão pareados, vão fazer com que esses prótons de hidrogênio desse tecido, eles vibrem nessa frequência específica. Essa vibração vai gerar um contrastezinho. E é por esse contraste que você consegue fazer o diagnóstico de imagem de ressonância magnética. Tá? A tomografia vai ser algo muito parecido. Só que a tomografia ela vai ser um exame com grau de precisão um pouco maior. Bom, e assim a gente vai conseguir, criando esse contraste, a gente consegue ter uma noção imagética ali daquele tecido, né? Como se você fizesse uma topografia, um estudo do relevo daquele tecido. E aí, professor, como é que eu sei se tem alguma coisa alterada nesse tecido? Bom, as alterações, o tecido, a parte do tecido que tiver alterada, que tiver lesionada, ela não vai vibrar com a frequência de Lamour de um tecido saudável. Então, você vai ver regiões dentro desse tecido que não estão vibrando com a frequência de Lamour do tecido. E aí você consegue criar, como eu falei, um contrastezinho. E através desse contraste você vai visualizar que tem algo errado ali naquele tecido. Né? Então você consegue diagnosticar, por exemplo, uma lesão muscular, você consegue visualizar até um câncer usando E esse professor, exame. Diga, filha. você poderia, por favor, repetir essa última parte de como que a gente identifica se tem alguma coisa errada? Seria tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagine que eu tenho aqui um rim, tá? Aqui é um rim, beleza? E aí você vai fazer a ressonância do rim. Aí você ajustou o seu magnétron para a frequência de Lamour do rim. O que é que vai acontecer? Todo o rim
ele vai dar uma resposta em ressonância para essa frequência. Só que vai ter uma região do rim que está lesionada, ou que tem algo que não é pertencente a esse tecido, como por exemplo, pedrinhas no rim. Essa região, ela não vai dar uma resposta. Então você vai criar um contraste. Ó, tem uma região que está dando resposta e tem uma outra região que não está dando. Essa região que não está dando resposta é exatamente uma anomalia que está ali naquele rim. Então essa anomalia ela é detectada dessa forma, que No todas as caso, outras tipo, partes respondem para a frequência de Lamour, mas essa parte não do tecido. Então tem alguma coisa errada ali naquela parte do tecido. não conseguem oscilar então na mesma Não, por frequência? quê? Porque não é um material cuja frequência de vibração seja a frequência de vibração ressonante do tecido do rim. Entendeu? Ah, entendi. Como não tem a frequência de vibração ressonante do tecido do rim, ele não vai ressonar. Como não vai ressonar, você vai perceber uma diferença. Aí esse contraste vai permitir que você consiga avaliar o que é que está errado. Entendeu? Sim. Como é que poderia ser uma questão do Enem envolvendo isso aqui? O Enem iria cobrar a questão de vibrar numa mesma frequência, né? Dar ênfase a isso, adquirir a mesma amplitude de oscilação. Então, o Enem ele poderia explorar nesse sentido, nesse aspecto aí, a ressonância. Trazer o experimento do diapasão, aquele experimentozinho do diapasão que eu mostrei para vocês. Por exemplo, ó, se os diapasões eles não tiverem a mesma altura, acho que no GIF mostrou isso. Né? Você tem a caixa acústica aqui embaixo, diapasão. Aí se eu vibro esse diapasão aqui, ó, se eu vibrar esse diapasão aqui, vou brandir ele. Ao brandir, se esse segundo diapasão aqui, ó, ele não tiver a mesma altura, se não for idêntico ao primeiro, eles não vão ressonar. Eles só vão ressonar se eles forem idênticos. Tá bom? É mais ou menos isso aí. Rapidinho que eu vou pegar uma coisa aqui só para mostrar para vocês o negócio. Só um minutinho. Pronto, voltei aqui ó, com o violão. Só que esse violão tá meio desafinado. Tá muito desafinado. Muito desafinado, gente. Meu filho usa o violão, aí ele não. Eu já vou trocar essas coisas que tá subtonado.
Não tem pouco eu não toco, tá muito desafinado aí. E tem uma corda subtonada. Mas eu vou afinar ele rapidinho aqui só para vocês verem o que é que eu quero falar. Tá desafinado, um pouquinho desafinado ainda, mas é, se você está afinando o violão, quando você. A diferença entre uma nota musical e um acorde é o seguinte: primeiro, um acorde, ele é um conjunto de harmônicos. Então, toda vez que você emite um acorde, você está emitindo um conjunto de harmônicos. E esse conjunto de harmônicos, que é o acorde, ele vai dar origem às notas musicais. Toda vez que você aperta o dedo em qualquer lugar do violão, você está emitindo um acorde, tá? Então, basicamente é o seguinte: quando você conta a quinta casa e o violão está afinado, na afinação padrão, você conta a quinta casa e pressiona. Quando você pressiona, não sei se vai dar para vocês conseguirem visualizar isso aí, acho que vai ser um pouco difícil, mas quando você pressiona a quinta casa, se o violão está afinado, a quinta corda, eu pressionei aqui na quinta casa a primeira corda, a corda de cima, a corda mais grossa. E a corda de baixo ela vai vibrar. Por que que ela vibra? Porque quando eu afino esse violão, afinei o violão aqui, a afinação está em Mi, na primeira corda. Quando eu aperto na quinta casa aqui, eu tenho um Lá. E a corda de baixo, ela está afinada também em Lá. Então, quando eu vibro aqui, a de baixo vibra por quê? Porque a frequência da nota Lá é a mesma. Então, essas duas cordas elas vão vibrar juntas. A segunda corda vai vibrar devido à primeira, porque elas entram em ressonância. Isso é uma maneira que algumas pessoas usam para afinar o violão, se pelo menos uma das cordas estiver afinada. Ela faz isso e ela consegue afinar o violão olhando simplesmente a vibração da corda. E aí você consegue afinar a corda do violão por usando a ressonância, tá? É uma técnica bem comum que quem estuda um pouquinho de música faz. Eu tentei afinar o violão aqui, mas tem algumas cordas que estão um pouco subtonadas, então não consegui chegar na afinação. E quem usa mais esse violão aqui é meu filho, não sou eu. Tem um tempão que eu não pego no violão, vou até pegar esse final de semana para desenferrujar os dedos. Mas enfim, quando você pega um violão e você vai afinar o violão, se você vibrar uma corda num ponto, numa posição, em que outra corda estiver afinada para essa mesma posição, você vai fazer outra corda vibrar por ressonância, ou seja, a energia de uma corda, de vibração de uma corda, passou para outra. Mas isso só vai acontecer se a energia de vibração de uma corda, a frequência fundamental de uma corda de vibração, for equivalente à frequência fundamental da outra, tá? E a gente identifica isso de que forma? Num violão, através das notas musicais, tá? Beleza? Vocês sabiam disso? Tinham conhecimento disso? Quem toca violão aí? Tem alguém que toca violão? Pois é, vivendo e aprendendo, tá? Vamos passar aqui, seguir o baile. Vamos seguir nosso baile aqui. Então, é,
Interferência. Esse é um fenômeno bastante recorrente na prova do Enem. Apareceu em muitas questões, né? O fenômeno da interferência. Algumas questões tiveram a TRI um pouquinho quebrada, mas em geral são questões conceituais que, se você souber o que é interferência, você já consegue matar a questão tranquilamente. Tem alguns gatilhos que o texto dá que você consegue já direcionar a sua resposta para a interferência. Então, quando ondas de mesma natureza e frequência se encontram no lugar do espaço, elas se superpõem, originando o fenômeno da interferência. Tá? Então, interferência nada mais é do que encontro de ondas de mesma natureza e frequência. Observe, preste atenção nas palavras e fique atento, atenta aos detalhes. Tá? O detalhe ele faz toda a diferença. Então, observem o que é que eu estou falando aqui. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ondas de mesma natureza. É a primeira palavra que eu utilizo. Mesma natureza significa dizer que tem que ser onda mecânica com onda mecânica, onda eletromagnética com onda eletromagnética. Ponto. E mesma frequência. Opa, ó, mesma natureza e mesma frequência. Então, não basta ter apenas a mesma natureza, tem que ter a mesma frequência para que role a ressonância, tá? Bom, então você vai ter o encontro dessas ondas. No momento em que elas se encontram, a gente vai ter a ressonância no momento do encontro, tá? A gente chama também de superposição ou sobreposição de ondas. Bom, esse fenômeno não modifica a frequência das ondas, então ressonância não altera a frequência. Na realidade, nenhum fenômeno ondulatório altera a frequência. Só o efeito Doppler que vai alterar a percepção do observador da frequência. Quer dizer que ele modifica a frequência, mas ele modifica a frequência percebida, a frequência notada. Então, peguem a visão em relação a isso, tá bom? Posso passar? Vamos lá. Segue o baile. Então, os tipos de interferência, tá? Ela pode ser construtiva, que é o caso que ocorre quando as ondas elas se encontram no momento do encontro, tá, gente? Elas estão em fase e aí as suas amplitudes elas se somam, tá? As amplitudes elas se somam, formando uma amplitude maior ainda na interferência construtiva, tá? E temos a interferência destrutiva. Elas vão estar se encontrando com oposição de fase, né, em 180 graus, tá? Então, a oposição de fase é em 180 graus, elas se encontram com fases opostas e a amplitude resultante vai ser dada pela subtração das amplitudes parciais, tá? Então, a onda está meio que aniquilando a outra. Quando isso acontece, a gente diz que está rolando o fenômeno da interferência destrutiva, beleza? Então, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Ondas em fase se encontrando, as suas amplitudes se somam, né? Se no momento do encontro elas estiverem em fase, ou seja, crista com crista, vale com vale, crista com crista, vale com vale, interferência construtiva, tá? Crista com vale ou vale com crista, interferência destrutiva, ok? Vamos lá, vamos seguir nosso... E professor, quando, tipo assim, duas pessoas estão cantando, Ah, e aí parece que a voz se tornou uma só, as duas vozes. Isso aí seria interferência construtiva? não, a gente chamaria isso aí de reforço, reverberação, tá? Chamaria de reforço, de reverberação. Porque, tipo assim, quando, por exemplo, tem duas vozes que são muito parecidas, elas, quem tá de fora, se não vê as duas pessoas cantando, acha que é uma só. É isso, mas é muito difícil que essas duas vozes tenham a mesma frequência, entendeu? Por mais parecidas que elas sejam. É muito difícil que elas estejam com a mesma frequência. Então a gente tem que tomar o cuidado quando a gente estiver analisando a interferência, porque o fato de ter a mesma frequência já pode modificar. De não ter a mesma frequência já não configura interferência. Para você ter uma noção, se a frequência for ligeiramente próxima, a gente não chama mais de interferência, a gente vai chamar de uma coisa chamada batimento, que é o que acontece com o coração, né? A sístole e a diástole têm frequências ligeiramente próximas.
É por isso que a frequência cardíaca ela é obtida através de uma média aritmética, né? Da frequência de sístole com a frequência de diástole. Porque são os movimentos do coração, né? As formas de bater do coração. Não sei se você já estudou isso aí, mas o coração ele bate em sístole e diástole. São duas formas de bater, né? Uma forma de bater para o sangue entrar no coração, outra forma de bater para o sangue sair. A gente diferencia isso em sístole e diástole. É por isso que quando a gente vai medir a pressão, a gente mede a pressão sistólica e a diastólica. Não sei se você já viu isso também, mas eu não posso dizer que há interferência nas batidas do coração. A gente chama esse fenômeno de batimento, inclusive. Entendeu? Entendi. Bom, agora, dado um ponto P no espaço, como é que eu sei se nesse ponto a interferência foi construtiva ou destrutiva? Ou se ela será construtiva ou destrutiva? Eu sei que as ondas vão se encontrar em determinado ponto. E tem como eu prever se nesse ponto a interferência será construtiva ou destrutiva? Tem como. Imagine que eu tenha duas fontes aqui sonoras, duas fontes de ondas, perdão, não necessariamente sonoras, pode ser qualquer tipo de onda, mas essas fontes estão emitindo ondas com mesma natureza e mesma frequência, tá? Essas ondas, essas frentes de onda estão viajando no espaço e tem pontos que elas se encontram. Aí eu quero saber nesse pontozinho P aí, essa interferência será uma interferência construtiva ou destrutiva? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o raio de onda R1, que é o raio de onda que sai da fonte F1 até o ponto P. Vou pegar o raio de onda R2, que sai da fonte F2 até o ponto P, e vou subtrair esses dois raios. Ao subtrair esses dois raios, obrigatoriamente essa subtração vai ter que dar um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda. Automaticamente. Ao fazer R1 menos R2, isso vai dar um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, ou seja, de metade do comprimento de onda. Então, a gente expressa isso matematicamente dessa forma. Quando eu subtraio R1 de R2, o módulo disso vai dar um número inteiro de meio comprimento de onda. Bom, aí como é que eu sei se a interferência for construtiva ou destrutiva? Então, vamos analisar aqui se as fontes estão em fase. Então, para fontes em fase, a gente vai ter o seguinte: se esse n for um número inteiro ímpar, a interferência é destrutiva. Se esse n for um número inteiro par mais o zero, essa interferência vai ser construtiva. Agora, se as fontes estiverem em fases opostas, aí o que é que vai acontecer? A gente vai inverter a lógica. Para o número inteiro ímpar, a interferência é construtiva. Para o número inteiro par, mais o zero, mais o zero, mais o zero, a interferência será destrutiva. Tá? Número inteiro par, mais o zero, essa interferência vai ser destrutiva. Então, é assim que a gente vai diagnosticar se uma interferência ela é construtiva ou destrutiva. Essa é a matemática da interferência, tá? Bom, interferência no cotidiano. Então, isso já aconteceu, é muito comum. Inclusive, quem mora no interior, e eu digo isso por experiência própria, quando eu morava em Santo Antônio de Jesus, era assim, do jeito que eu estou falando para vocês. Quem mora no interior sabe isso aqui que eu estou falando. Quando você liga o liquidificador em casa, na época que o sinal era analógico, não era o sinal digital, você tinha antena, aquelas antenas em casa, né? Umas antenas que elas eram transpassadas assim, ó. Que você colocava no topo da casa. Naquela época, e o sinal não era analógico, você ligava o liquidificador, a televisão chiava.
Se você não alcançou essa época, pergunte para uma pessoa mais antiga. Era muito comum isso acontecer. E aí a gente dizia, pô, o liquidificador está dando interferência na televisão. De fato, dá interferência. Por quê? Porque o liquidificador ele é um motor elétrico. O motor elétrico ele produz ondas eletromagnéticas na frequência das ondas de rádio e a antena acaba captando essa antena da TV acaba captando essa frequência e acaba gerando, né, causando essa interferência no sinal, tá? Outro exemplo, pessoal, é a interferência de película fina, tá? Tome cuidado com isso. Ah, professor, formou um arco-íris. O arco-íris não é dispersão da luz, não é por conta da dispersão da luz branca e da refração. Se for o arco-íris prismático, que é aquele arco-íris que você vê no céu, que você vê quando a luz atravessa um prisma, ok, dispersão da luz branca, refração seguida de dispersão da luz branca. Se for o arco-íris da bolinha de sabão, se for o arco-íris da poça do posto de gasolina, aquele arco-íris ali é formado pela interferência de película fina. Então, o fenômeno é interferência. Você não está vendo, mas você tem intercalados aí franjas claras e franjas escuras, tá? Só que as franjas escuras são muito fininhas. Então, esse arco-íris aí não é formado por dispersão da luz branca, tampouco refração. Ele é formado por interferência, a gente chama essa interferência de interferência de película fina. Tome cuidado com isso. Bom, ondas estacionárias, o que forma uma onda estacionária é o encontro, a superposição de ondas, ou seja, a interferência de ondas, mas muitas ondas ao mesmo tempo sofrendo interferência. Isso vai formar as ondas estacionárias, tá? É interessante a gente saber aqui o seguinte, que quando uma onda estacionária ela é formada, nas regiões em que a gente tem interferência construtiva, a gente vai chamar essas regiões de interferência construtiva de ventres. Então, aqui é uma região de interferência construtiva. As regiões de interferência destrutiva, a gente vai chamar de nós. A gente tem interferência aqui destrutiva, tá? Então, ventre, região de interferência construtiva. Nó, região de interferência destrutiva. Outra informação importante também, gente, ó, que a distância entre dois nós consecutivos, isso é meio comprimento de onda, tá? E que a distância entre dois ventres consecutivos, isso também é meio comprimento de onda. Aí você vai dizer assim, professor, mas a gente não aprendeu que isso era o comprimento de onda? Isso é o comprimento de onda numa onda normal. Isso aí não é uma onda normal, isso é uma onda estacionária. Então, numa onda estacionária, esses parâmetros que eu estou trazendo para vocês aqui vão representar meio comprimento de onda, tá? Metade do comprimento de onda. Peguem visão em relação a isso aí. Beleza, turma? Tranquilo? Agora vamos ver um pouquinho de questões, né? Vamos ver aqui um pouquinho de questões. Vi que era amor, vamos para as questões. Hoje, inclusive, eu já vou soltar o outro material para vocês. Vai ser o material da aula de segunda-feira. Então, vamos ver aqui, ó, a questão do Enem de 2009. Com relação ao assunto... Thales, Oi, diga, velho. aquele negócio de ondas em tubo aberto, tubo fechado, Vamos falar disso na pode aula de falar? segunda. Beleza. Vamos Uhum, falar da parte de acústica. Aí entra na parte de acústica. Vamos falar disso entendi. aí. Tubos sonoros, ondas em cordas, equação de Taylor, efeito Doppler, qualidades fisiológicas do som. Vamos falar de tudo isso aí na nossa aula de segunda-feira, beleza? Vamos Beleza. em duas partes aqui o nosso material.
Mandei a primeira parte para vocês, que é esse primeiro PDF. Vou mandar a segunda parte já esse final de semana para a gente já se preparar para a aula de segunda. Vamos lá, então. Com relação ao assunto tratado no texto e na figura, conclui-se que, vamos lá, ó, na era do telefone celular, ainda é possível se comunicar com um sistema bem mais arcaico e talvez mais divertido, o telefone com copos de plástico e barbante. A onda sonora produzida pelo menino faz vibrar o fundo do copo plástico em um movimento de vai e vem imperceptível, mas que cria uma perturbação ao longo do barbante esticado. O barbante, por sua vez, conduz o som até o outro copo. Essa perturbação faz vibrar o fundo do segundo copo plástico. A energia veiculada pelo barbante pode, assim, ser restituída sob a forma de uma onda sonora perceptível. Assim, se poderá escutar a voz do menino de forma nítida, tá? Então, com relação ao assunto tratado, o que é que a gente tem? A gente tem uma onda sonora se propagando, né? Uma onda sonora é uma onda mecânica, né? Essa onda sonora, ela se propaga ao longo de um meio material, que é o barbante, e chega lá no ouvido da outra pessoa. É basicamente isso que acontece. Então, com relação ao assunto tratado no texto e na figura, ó, a imagenzinha aqui, que é a imagem do brinquedinho, né? O que é que a gente pode concluir? Letra A. A antena de um telefone celular exerce a mesma função do barbante que une os dois copos de plástico? Não, né, gente? Porque a antena do celular, ela emite e capta ondas eletromagnéticas, que são ondas com a natureza totalmente diferente das ondas sonoras. Então, essa letra A está falsa. Letra B, o telefone celular utiliza o mesmo princípio do telefone de copos plásticos? Também não, né, gente? O telefone celular, ele emite e capta ondas de rádio. Micro-ondas, né, na faixa das micro-ondas. As ondas do telefone com copos de plástico e barbante são ondas eletromagnéticas? Não, né, gente? É o som é uma onda mecânica. Muito falso, muito absurdo essas três afirmativas. D. O segredo para o telefone com copos de plástico e barbante funcionar está no barbante que une os dois fundos dos copos e conduz ondas mecânicas de um copo para o outro. Exatamente, né? A vibração mecânica produzida pela onda sonora, ela é conduzida através do barbante, que é um meio material, e isso permite que o som ele chegue até o outro observador. Então, essa é a alternativa que a gente estava buscando. Letra E. A voz é um sinal complexo constituído de ondas sonoras de mesma frequência. Por esse motivo, o receptor pode ouvir o emissor através da onda se propagando no fio do telefone com copos de plástico e barbante. Por que que isso aqui está falso, gente? Tá? Primeiro que a voz é um sinal complexo constituído de ondas sonoras de frequências diferentes. Observem, notem. Quando você está cantando uma música, você está emitindo o som em diferentes frequências, tá? Quando quando uma pessoa fala, a frequência de vibração da voz dessa pessoa é diferente da frequência de vibração da sua voz. Então, a gente não pode falar aqui em mesma frequência. Isso está errado, tá? É um equívoco. Então, letra E está falsa, muito falsa também. A resposta correta, letra B. Vamos lá, então. Alguma dúvida? Querem perguntar algo? Alguma manifestação aí de alguém? Ou tá tudo suave por enquanto? Tá dando para entender, dando para acompanhar tudo certinho? Tranquilo. Show de bola. Vamos para 2. A medida da velocidade de um veículo, utilizando o radar. Deixa eu ler o comando, né? Vou começar a ler o comando. A onda refletida pelo veículo citado no texto acima é uma. Então, a medida da velocidade de um veículo utilizando o radar baseia-se no fato de que as ondas emitidas pelo radar e detectadas após serem refletidas pelo veículo em movimento têm frequências diferentes. Esse fenômeno é denominado efeito Doppler. Então, qual é a onda que está sendo emitida pelo radar para detectar isso aí, né? Na realidade, após serem refletidas pelo veículo em movimento, tem frequências diferentes. As frequências observadas são diferentes, tá, gente? Então, não quer dizer que a frequência mudou, a frequência percebida mudou, porque nenhum fenômeno muda a frequência.
Mas vamos lá, a onda refletida pelo veículo citada no texto é uma onda de que tipo? Essa onda que o radar ele emite, né? O radar ele vai emitir ondas na faixa das ondas de rádio, se eu não me engano, tá? E as ondas de rádio, elas não podem ser ondas mecânicas. Então vejam o seguinte aí, ó. Você tem dois tipos de onda aí, mecânico e eletromagnética. Eu já vou descartar onde ele está dizendo que essa onda ela é mecânica, essa onda é eletromagnética. Então, onde tem onda mecânica, eu descarto. Aí ele diz assim, ó, onda eletromagnética que se propaga com a velocidade da luz. Isso é verdade, né? Onda eletromagnética que tem o mesmo comprimento de onda da onda incidente. Não, né? O comprimento de onda observado é diferente, já que você muda a frequência. Letra E, onda eletromagnética que, devido à sua alta frequência, se propaga com velocidade maior que a da luz. Isso aqui também está falso. Então, você vai ter a D falsa, a letra E falsa. Só sobra aqui de alternativa correta para a gente a letra B de bola, tá? Então, mais uma questãozinha aí para contar. 3. O comando, ó. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido a... Então, um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, percebe que sua estação de rádio preferida, 94,9 FM, que opera na banda de frequência de megahertz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de mesma frequência que interage no sinal da emissora do centro em algumas regiões da cidade. Então, o que é que vai provocar essa interferência, tá? É algo relacionado ao ar, né? Atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas, maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro, diferença de intensidade entre as fontes sonoras, emissoras de onda, menor potência de transmissão das ondas da emissora. Veja, pessoal, que em todas essas alternativas A, B, C e D, de maneiras diferentes, ele fez menção à amplitude. E a interferência ela não ocorre devido à semelhança na amplitude ou diferença da amplitude. A interferência ela vai ocorrer devido à semelhança das frequências. As frequências vão ser iguais, vão ser idênticas. E se as frequências vão ser idênticas, gente, e essas ondas se propagam com a mesma velocidade, significa dizer que os comprimentos de onda dessas ondas também têm que ser comprimentos de onda parecidos, tá? Então, a alternativa correta vai ser aqui, sem pestanejar, a letra E. Tanto A, quanto B, quanto C, quanto D, trouxeram uma informação direcionada para amplitude. A única que vai falar de frequência ou comprimento de onda é essa alternativa E. Ok? Vou colocar a próxima questão aqui. Vou deixar vocês refletindo sobre essa questão 4, enquanto eu bebo uma aguinha aqui, gente, rapidinho, tá? Que a garganta secou. Jogo rápido, eu volto em instantes.
Voltei, turma! Voltei. Olha lá, olha lá, olha lá. Questão número 4. Vamos ler o comando aqui, ó. Considerando as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio e as de microondas é que as ondas de rádio são, vamos lá, ó. Ao contrário dos rádios comuns AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz, ondas de rádio, enquanto que os celulares, a frequência está na casa dos gigahertz, né, as microondas. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor, tá? Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Por que que, por que que a gente tem essa diferença de propagação? Por que que o alcance das ondas de rádio é maior do que o alcance das ondas de micro-ondas do celular? Por que que isso acontece? Vamos parar para analisar e pensar racionalmente. O que é que existe mais hoje, gente? Aparelho celular ou rádio? O que é que tem mais hoje? Aparelho celular ou rádio? Hein? Vocês podem me dizer? Celular. Tem mais celular, né? Se tem mais celular, então o que é que tem mais viajando? Quais são as ondas que mais viajam aqui agora, nessa sala aqui, na sala que vocês estão? Quais são as ondas que estão mais viajando aqui agora? Ondas de rádio ou ondas de celular? Ou micro-ondas, no caso? Micro-ondas. Micro-ondas. Então, quem está mais propenso a sofrer interferência? As ondas de rádio ou as micro-ondas? As de rádio, não? Tipo, tem pouca quantidade. As de rádio? As de É rádio? porque, tipo, se tem muita micro-onda e tem pouca das de rádio, não sei. As micro-ondas? Na realidade, o que é que acontece? A gente não vai ter, a gente não vai ter uma influência. Quem vai ser mais propenso a sofrer interferência vão ser as ondas de celular. Só que a gente está falando de alcance. Alcance é o lugar, a cobertura, né? Então a cobertura não vai ser influenciada por isso, tá? Eu só quis problematizar isso porque muita gente acha que teria correlação com isso. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte: quem tem maior frequência tem menor comprimento de onda, certo? Quem tem menor frequência tem maior comprimento de onda. Então, quando você para analisar o comprimento de onda das ondas de rádio, ele é um comprimento de onda maior do que o comprimento de onda das microondas. Significa dizer que os obstáculos do cotidiano, do nosso dia a dia aqui, eles têm um tamanho, um comprimento, uma dimensão muito mais parecida com a dimensão, com o tamanho, com o comprimento das ondas de rádio do que com das microondas. Então, em outras palavras, quem sofre de fração com a maior facilidade são as ondas de rádio e não as microondas. E o que significa a difração, gente? É a capacidade da onda de fazer o quê?
contornar obstáculos e atravessar fendas. Então, quando você estiver resolvendo essa questão aí na sua casa, ó, você pegue e, ao marcar a alternativa correta, que é a letra B, ao fazer isso, você pegue e destaque aqui o seguinte, ó, que essa capacidade de contornar uma diversidade de obstáculos de edifícios, você coloca aqui uma seta, ó, puxa uma seta aqui, ó, e diga o seguinte, ó, realizar, sofrer, no caso, né? Sofrer difração. É a mesma coisa de você falar que a onda de rádio ela tem uma capacidade de sofrer difração maior do que as micro-ondas quando a gente está tratando de obstáculos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, certo? Então a lógica aí é essa. Vamos nessa. Questão 5. 5. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é aproximadamente... Qual é aproximadamente o comprimento de onda da micro-onda presente no forno em centímetros? Então, olha o que é que você quer aqui, ó. Olha o que você tem. Você tem o V, você tem o V. Olha o que é que você quer. Você quer o lambda, que é o comprimento de onda, em centímetros. E você tem aqui, é só você procurar no texto, nem vou ler o texto. Já achei aqui logo o que é que eu quero, que é a frequência, ó. Frequência em gigahertz. Aqui, o que a gente quer é a frequência em gigahertz. Destacar aqui a frequência. Que a gente quer o comprimento de onda, perdão, mas a gente tem aqui a frequência. Então, para achar fazer essa conta, eu vou precisar lembrar que G, o prefixo giga, né? Ele equivale a 10 elevado a nona, tá? Isso é o prefixo giga, né? Giga. Giga. Então, giga equivale a 10 a nona. Então, poxa. Giga, o nosso G aqui, né? Equivale a 10 elevado a nona. Lembrar que o mega, né? O prefixo mega equivale a 10 elevado a sexta. Então, você vai ter gigahertz, 10 a nona hertz. 2,45 vezes 10 a nona hertz. Vai ficar assim. Aí, vamos lá. Então, a velocidade de propagação vai ser o comprimento de onda vezes a frequência, né? Lambda vezes F. A velocidade de propagação é 3 vezes 10 a oitava. O lambda é o que eu quero saber. A frequência é 2,45 vezes 10 elevado a nona. Então, essa frequência, esse comprimento de onda vai ser 3 vezes 10 a oitava, dividido por 2,45 vezes 10 a nona. Então, isso aqui vai ser igual a 3 sobre 2,45 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Tá? Só que eu quero em centímetro. Como eu quero em centímetro, eu tenho que multiplicar por 100, que é 10 ao quadrado. Então, esse lambda, ele vai ficar 3 sobre 2,45 vezes 10 elevado a 1. Ou seja, ele vai ser 30 dividido por 2,45. Aqui é que vai morar centímetros, tá, gente?
Aqui é que vai morar o pulo do gato. Essa é a competência 1, habilidade 4 de matemática, tá? Fazer estimativas. Você tem a capacidade de fazer estimativas, porque se você for perder o seu tempo fazendo essa conta aí, você vai se dar mal. Observe, eu tenho 30 dividido por 2,45. Se fosse 30 dividido por 2, seria 15. Mas não é 30 dividido por 2, é 30 dividido por 2,45. 2,45 é um número maior do que 2. Então, eu tenho um número menor do que 15, mais ou menos próximo. Quando a gente olha aqui os valores, qual é o valor mais provável para essa divisão? Dentre as alternativas que estão presentes aí, gente, qual é o valor mais coerente? Vocês poderiam me dizer? Analisando aí 12. o 12, né? Então você não precisa fazer essa conta. Você tem que olhar para as alternativas e ver a minha divisão, eu estimo que seja qual dessas alternativas. Porque se você for perder tempo fazendo essa conta, você vai gastar mais tempo fazendo essa divisão do que resolvendo essa questão. Não é interessante isso para você. Então, por estimativa, a resposta só pode ser a letra D, 12,2 centímetros. Tá? Vamos fazer a 6. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente, vamos lá. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros. E cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente. Então, vamos lá, gente. Ó. O que é que acontece? O que é que a gente tem que observar aqui nessa questão? A gente vai ter que observar o seguinte, que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, certo? Então, veja que se eu dividir a frequência por 2, porque ela deixou de ser 2 repetições por segundo, né? 2 gotas por segundo, passou a ser 1 gota por segundo. Eu dividi a minha frequência por 2. Se eu divido a minha frequência por 2, o que é que acontece com o meu comprimento de onda? Eu multiplico ele por 2, então eu dobro o comprimento de onda. Só que como a velocidade, ou como a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, então o fato de eu ter dividido minha frequência por 2
E dobrado o meu comprimento de onda, vai fazer com que a minha velocidade de propagação se mantenha a mesma. Então, a velocidade de propagação permanece igual e o comprimento de onda dobra. Quando eu analiso ali as alternativas, eu tenho letra A e letra B dizendo que o comprimento de onda é maior do que 25 centímetros, que é o comprimento de onda original. Tenho letra C e letra D dizendo que é menor e letra E dizendo que o comprimento de onda não muda. Então, C, D e E estão falsas, porque o comprimento de onda ele vai ser maior, já que a frequência diminuiu. Se eu diminuo a frequência, eu aumento o comprimento de onda na mesma proporção. E a velocidade de propagação, ela vai ser exatamente igual, vai se manter a mesma velocidade de propagação. Portanto, eu tenho aqui letra A, letra C, letra D e letra E como falsas. A única que me resta como verdadeira é a letra B, que é a que a gente vai marcar. Ok? Alguma dúvida? A velocidade só muda se mudar o meio, se mudasse o meio aí, né? Estivesse mudando de meio, perfeito. Não teve refração, não tem mudança na velocidade. Perfeito. Só muda a velocidade aí só mudaria aí se houvesse refração. Essa questão aqui é uma questão interpretativa. Você não precisaria nem saber nada de ondulatória, você poderia esquecer tudo que você sabe praticamente, e você resolveria essa questão de maneira bem tranquila, sem nenhum tipo de problema, tá? Então, vamos lá. Ó, a profundidade de até 2 milímetros em que o tratamento cutâneo é eficiente se justifica porque a luz de ok, vamos lá. A terapia fotodinâmica é um tratamento que utiliza luz para cura de câncer através da excitação de moléculas medicamentosas, que promovem a desestruturação das células tumorais. Para a eficácia do tratamento, é necessária a iluminação na região do tecido a ser tratado. Em geral, as moléculas medicamentosas absorvem as frequências mais altas. Por isso, as intervenções cutâneas são limitadas pela penetração da luz visível, conforme a figura, tá? Então, esse aumento, a profundidade de até 2 milímetros, em que o tratamento cutâneo é eficiente, se justifica porque a luz, o que é que acontece? Por que é que eu vou justificar isso? De até 2 centímetros ali, de até 2 milímetros que ele está colocando, né, como essa eficácia. Porque assim, ó, o que é que vai acontecer? Vejam ali que naquela camada lá, ó, naquela faixa lá de C630 a 650 nanômetros, onde você tem o maior comprimento de onda, veja que o grau de retenção ali da onda, ele é baixo, né? Estão vendo que a onda ela penetra bastante, mas não é retida. Ele fala que tem que reter. Agora veja aqui que essa primeira faixa de onda aqui, ó, para essa primeira faixa de onda de 400 nanômetros, ó, veja que a onda ela penetra e fica, né? Então ela está retida, ela está sendo absorvida. Então, como ela está sendo absorvida nessa faixa de menor comprimento de onda, ó, menor comprimento de onda, você tem um menor lambda, menor comprimento de onda, menor lambda, eu vou ter, isso vai implicar em maior frequência. E se eu tenho maior frequência, eu tenho mais energia, é mais energética. Lembre do que eu falei do espectro eletromagnético.
Maior a frequência no espectro, maior a energia transmitida por essa onda. Então, veja que essa de 400 nanômetros, olha, ela tem uma maior absorção e ela é mais energética, tá? Ela tem uma maior absorção e ela é mais energética. Então, veja aqui que a letra A diz o seguinte, que é eficiente se justifica porque a luz de curto comprimento de onda é mais refletida na pele, não, ela é mais absorvida. Então, isso está falso. B, a luz de maior energia é mais absorvida pelo tecido orgânico? Exatamente. Veja que o tecido, ó, a luz de maior energia ali, que é a luz de 400 nanômetros, né, que é a que tem menor comprimento de onda, é a que vai ter mais energia, ela foi a que foi mais absorvida para essa profundidade de 2 milímetros, tá vendo? Ela ficou retida ali, ó, ficou dentro ali. Então, ela é a mais absorvida. Então, de fato, a letra B tá verdadeira. Mas vamos analisar as outras aqui, porque que as outras estão falsas. A letra A tá falsa, a letra B é a nossa verdadeira, a letra C. Menor energia é absorvida nas regiões mais profundas. Olha, gente, que coisa, né? A de menor energia, de fato, é absorvida nas regiões mais profundas. Isso é verdade, mas isso não é o que justifica o fato da profundidade até 2 milímetros ser a mais eficiente, tá? Então, essa afirmativa C, ela é verdadeira, porque se você olhar de menor energia, é a que tem maior comprimento de onda, é a de lá mais da direita. Ela tem um poder de penetração aí que está maior. No entanto, ela é verdadeira, mas ela não é a alternativa correta. Por quê? Porque, embora ela traga uma informação verdadeira, essa informação verdadeira ela não dialoga com o comando da questão. Por isso que você tem que ler o comando e ficar com o comando na cabeça, para você acabar não assinando a alternativa falsa. Então, letra C está falsa. Todos os comprimentos de onda terão alta intensidade. Isso é falso, né? Intensidade é a energia, a amplitude da onda. Então, as ondas eletromagnéticas elas vão ter diferentes energias. Isso está falso. Cada comprimento de onda percebe um índice de refração diferente. Isso também é uma informação verdadeira. Tá? Isso também é informação verdadeira. No entanto, a gente vai... ela não é a informação correta, porque o que está relacionado com o que esse comando trouxe é que nessa faixa aqui, ó, e de acordo com esse gráfico também, nessa faixa de profundidade de 2 milímetros, ó, você vê que esse comprimento de onda aqui, ele está sendo absorvido, está rolando absorção. Ó, ele está ficando retido. Está rolando absorção da onda, tá? Então, tome cuidado com afirmativas que são verdadeiras, mas não são corretas. Isso é um problema na prova do Enem. Tem afirmativa, tem informação que é verdadeira, mas ela não está necessariamente correta. Então, letra E está falsa. Falsa. 8. A 8 diz assim, ó. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de... Vamos lá, ó. Lâmpada incandescente, ó. Lâmpada incandescente. Você tem o quê? Infravermelho, tá? Vai ter infravermelho, né? Ondas de calor. Então, infravermelho, tá? Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta. Ó, pronto. Matou aqui a charada. Ó, ondas a lâmpada incandescente é onda de calor. A pele reage à luz ultravioleta. Ultravioleta, como é que está a luz ultravioleta?
A gente vai lembrar aqui para vocês o seguinte, que o UV tem maior frequência que o infravermelho. Vermelho. Tá? Então, o que é que isso significa, professor? Significa dizer que o UV também vai ter maior energia. Maior energia. Energia. Intensidade. Amplitude. Tá? Em geral, isso que vai acontecer. Bom, vamos lá. Então, nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se aproximadamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum, né? O máximo que ela conseguiu foi queimar umas calorias, né, gente? Que ela estava numa sauna. Mas por que que isso não aconteceu? Porque o bronzeamento não aconteceu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa frequência, né? De baixa frequência, menor frequência, tem menos energia, tá? Tem menos energia. Então, por que não poderia ser baixa intensidade, professor? Porque o espectro eletromagnético não é classificado pela intensidade, ele é classificado pela frequência. Então, sempre que você comparar uma onda eletromagnética com a outra, sempre compare por frequência ou comprimento de onda, nunca por intensidade, tá? Fica a dica aí. Por AF, isso que não pode marcar a amplitude letra também. exatamente, nem amplitude, nem intensidade, tá? Porque na realidade você pode ter, eu posso produzir uma onda de infravermelho com uma potência tão grande que ela pode ter uma intensidade maior do que uma onda ultravioleta, a depender da potência. Esses lasers que você usa para cortar as coisas, né? Que você usa para gravar nome, aquilo ali tem uma intensidade enorme, tem uma amplitude enorme, tá? Então, eu posso fazer isso. Beleza? Galera, eu vou deixar, acho que eu resolvi uma quantidade de questões aqui razoável. Eu vou deixar as outras questões para que vocês resolvam, para que vocês tentem fazer aí. Já contemplei todo o conteúdo dessa lista, então vocês podem meter mão nessa lista, resolver. Mas eu quero que vocês resolvam elas pensando sempre, pô, essa daqui foi mais fácil, essa aqui foi mais difícil. Aquelas que você achar mais fáceis, dê uma atenção mais especial, porque essas questões vão ter uma TRI privilegiada, tá? Então, quero que vocês façam essas questões. Eu já vou disparar hoje aqui o material da nossa aula de segunda-feira e vou postar também, gente, as aulas que eu ainda não postei, vou postar tudo agora no canal e daqui para umas 10 horas da noite, mais ou menos, eu mando tudo aqui no nosso grupo, tá bom? No WhatsApp, beleza? Beleza, Tassi. Valeu, galera, uma boa noite para todos vocês. Valeu. Até a próxima. Se Deus quiser e se Deus permitir. Um abração.